Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Os debates para as eleições estão mais serenos e não deixam de lado coisas sérias. Através da democracia e do consenso popular majoritário, não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforma este país numa ditadura. Debate, num léxico político português, remete para muito mais do que uma simples troca de argumentos ou de ideias. Para muitos, significa confronto, combate, no qual tem de haver vencedores e vencidos. Algumas televisões trataram de dar esse colorido da batalha aos debates com pontuações dos seus comentadores. Pelo meio, esperam-se também momentos de gênio que ficam lendários, como o célebre Olhe que não, de Álvaro Cunhal a Mário Soares, 19 dias antes do 25 de novembro de 1975. Mas apesar do contexto tenso, será que o clima do frente a frente entre os dirigentes dos partidos está a refletir a crispação que vimos, por exemplo, na Assembleia da República com as moções de censura e de confiança? Depois da tarde de 12 de março, a data em que o governo cai, suspeitava-se que a campanha estaria indelevelmente contaminada pela propensão dos políticos para o conflito, quando não para o insulto. O pano de fundo da Spin Viva extravasava o tradicional debate entre o governo e as oposições sobre temas como a saúde ou a habitação. Entrara no domínio do património pessoal e familiar do primeiro-ministro e já agora também da sua ética. Ou seja, temas potencialmente incendiários tinham deixado de ser exclusivos dos partidos mais radicais e tinham-se instalado no coração do Bloco Central. Nada garante, no entanto, que as piores previsões se tenham confirmado. Os debates têm decorrido com serenidade, com exceção de André Ventura, regras básicas da civilidade e o respeito pelo direito dos cidadãos ao esclarecimento têm sido cumpridas. Mais do que apenas os soundbites, a troca de opiniões tem refletido as preocupações do nosso tempo, o que obrigou a discutir temas como a defesa ou as tarifas de Donald Trump. Há neste caminho um aplauso para os jornalistas que fazem perguntas, mas também para os representantes dos partidos que lhes respondem. As audiências vão quase certeza ficar longe dos 17 milhões e meio de espectadores do ano passado, mas mostram que entre os cidadãos há ainda interesse e preocupação com a política. O que ganha a democracia com esta civilidade e respeito? O que corre bem e o que podia correr melhor? Que partidos ficam a ganhar com o tom da pré-campanha? O que sabemos sobre a sensibilidade dos eleitores perante a crispação ou face ao debate civilizado? Convidamos para este episódio Filipe Teles, cientista político, doutorado em Ciências Políticas e membro da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas e também professor no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva professor Filipe Teles, muito obrigado por vir ao P24. O que mais lhe tem agradado e desagradado nos debates entre os líderes partidários que vão agora entrar na reta final? Muito obrigado pelo convite. Eu não diria que há fatores que agradam ou aspectos que agradam ou que desagradam. Há uma leitura geral que tem a ver com esta ideia de que o país está cansado e desconfiado, não é? E os debates parecem estar a decorrer dentro de uma bolha, alheios a um mundo lá fora cada vez mais distantes daqueles que deveriam representar. E importa perceber que os debates falham quando o público desliga. E hoje parece estar a desligar em massa. Já estava a desligar em massa, os debates estão a ser um espelho das limitações da nossa vida democrática, são repetitivos, previsíveis muitas vezes, centrados no jogo tático. A forma como estão montados, em que decorrem, e da forma como decorrem, reduz também um pouco o impacto. O que está em causa não é apenas o conteúdo, podemos falar dele naturalmente, é o modo também como a política partidária comunica ou falha em comunicar com os cidadãos. Há aqui duas notas interessantes a propósito disso, números mais recentes, não encontrei outros, por exemplo, sobre a quebra das audiências, que confirma um bocadinho este distanciamento. Os números dos canais de informação são claros, mais de 30% a menos em relação aos debates do ano anterior. As legislativas foram muito recentes, não é? As anteriores. Os debates do ano anterior tiveram audiências especialmente elevadas também. Exatamente. Mas mesmo comparando com os generalistas, também, apesar de terem maior alcance, também se verifica essa redução. É verdade que foram números especiais há um ano, mas aqui convém notar que os debates televisivos que temos assistido nesta campanha vivem nesta bolha mediática e política e são momentos que se enrolam quase em círculo fechado, onde os protagonistas falam uns com os outros para os adversários da ocasião, depende de
tem no dia seguinte à frente, para comentadores que vão fazer o dissecar no momento seguinte, na hora seguinte, e para militantes que já estão convencidos. E essa eu diria que é a nota mais preocupante relativamente a estes debates recentes. Professor, mas deixe-me aprofundar um bocadinho esse seu pensamento, que parece muito importante. Portanto, quero com isso dizer que, na sua opinião, o impacto que muitos observadores dizem que os debates televisivos vão ter na formulação da opinião e do sentido de voto dos eleitores não será exatamente assim. Portanto, se calhar, na sua opinião, isto não terá tanta importância no desfecho eleitoral como muita gente diz que poderá ter. O que temos assistido nos últimos anos, e os debates dos últimos anos são exemplo disso, mas não é só na democracia portuguesa, é de que há cada vez menos uma flutuação do eleitor de partido para partido. Há dados importantes e há um papel importante que o debate e a campanha eleitoral pode ter para convencer essencialmente o grande partido que existe na nossa democracia, que é a abstenção, a não ficar perdido em casa. E, portanto, o efeito que pode ter... Mas também aos indecisos, aos indecisos e à abstenção, que são os números mais importantes aqui a ter em conta. De facto, os debates o que funcionam é para garantir que os afetos, aqueles que já estão próximos dos diferentes partidos, os militantes e os simpatizantes, não falham. E depois, quando o que nós encontramos é um confronto que em alguns casos, e essa seria a nota positiva, voltando à questão inicial, que em alguns casos até se sentiu num confronto mais ideológico, com grandes diferenças significativas. Voltámos a assistir em Portugal a algum contraponto do ponto de vista ideológico. Aí sim podemos estar a falar de um debate político com a relevância que tem, mas mais uma vez estamos a falar, quando isso acontece, de circunstâncias de oposição muito significativa do ponto de vista da ideologia partidária, que também não se traduz depois numa forma de cativar indecisos. Ou seja, o que temos assistido um pouco, eu diria, por toda a Europa nos debates televisivos, é essencialmente uma estratégia que os partidos têm sabido prosseguir de convencer os poucos indecisos, porque não são os indecisos das sondagens, são de facto, os das sondagens são sempre muito elevados, mas na realidade eles acabam por ser relativamente reduzidos, mas a principal indecisão é entre ir votar ou não ir votar. E, portanto, é um agregar e uma tentativa de convencer destes eleitores para não ficarem em casa. E é isso que temos assistido. E o principal... Pelo lado da mobilização. Da mobilização. Portanto. Precisamente. E temos assistido a este preocupante distanciar que já tem sido comentado e tem sido escrito também sobre isso, o Manuel Carvalho também já o fez, entre o que são hoje as grandes preocupações na Europa e no mundo e daquilo que é a agenda que é trazida para estes debates, que nem sempre responde a isto. Mas desta vez o professor não está de acordo com aqueles que acham que, apesar de tudo, e olhando até, enfim, para aquilo que foi o período de crispação que levou a esta crise, aqueles debates sobre a moção de censura, portanto, e a moção de confiança, em que o clima estava muito crispado, não é de alguma forma de sublinhar e de notar que o tom geral dos debates tem sido bastante mais sereno, bastante mais moderado, por um lado, e gostava que me comentasse isso, e por outro lado também que me comentasse também, enfim, parece haver também um maior ecletismo na escolha dos temas e parece haver de alguma forma, um maior foco em questões que extravasem as fronteiras do país, ou seja, em temas internacionais, enfim, a questão das tarifas, por exemplo, as obrigações que Portugal vai ter com a defesa europeia, que foram temas que estiveram muito ausentes do debate há um ano atrás e que este ano parecem estar mais presentes. Está de acordo com esta mudança? Absolutamente. Absolutamente. O que referi há pouco tinha a ver com o ponto de partida para estes debates e a expectativa que havia relativamente aos debates. Mas absolutamente de acordo quanto a essas duas notas. A primeira, de facto, e aí há até um cuidado por parte de alguns candidatos que querem transmitir uma imagem de maior ponderação, de maior serenidade, e isso é muito claro, por exemplo, em Pedro Nuno Santos, relativamente àquilo que eram as expectativas, e os debates têm sido marcados por alguma elevação até no respeito pelos adversários políticos, pelos
pelo debate e pela discussão de ideias. Essa é uma nota de facto positiva. A segunda, e aí mérito claramente de quem modera os debates e dos jornalistas que estão a conduzir isto, que é a introdução de temas que vão muito para além daquilo que era a preocupante expectativa que todos nós tínhamos, que os debates em período pré-eleitoral fossem marcados pelos fediverres e pelas questões que têm necessariamente a ver com comportamentos dos líderes políticos e os casos de corrupção que foram marcando, ou de eventuais problemas pessoais que foram marcando a vida política nos últimos meses. Isso são as duas notas positivas que me parecem ser importantes, a que acresce aquela que há pouco referia sobre alguns destes debates terem tido até algum interesse do ponto de vista ideológico, que, como eu dizia, já não era muito comum. Quando vemos, por exemplo, entre a Aliança Democrática e a IEL uma tentativa de posicionamento relativamente a quem é mais liberal entre os dois, ou entre, claro, os debates mais distantes entre a esquerda, dentro da esquerda, também com algum posicionamento, tentativa de demarcar águas dentro da esquerda, à esquerda do PS. Claro que com algumas exceções, com o PAN, com as dificuldades habituais de marcar uma agenda ideológica, e o Chega, que tem outra lógica, com mais barulho do que proposta necessariamente, mas ainda assim, essas três notas, eu diria que são três notas muito positivas relativamente aos debates que temos assistido. O que é que nós sabemos da ciência política sobre a atitude dos políticos quando debatem entre si? Ou seja, normalmente o eleitorado, a cidadania, privilegia mais a moderação ou, por outro lado, a crispação? Há alguma coisa que nós saibamos de fonte segura sobre isso? É uma questão muito difícil. É muito difícil avaliar, porque isso depende significativamente dos contextos políticos e culturais dos diferentes países onde esse tipo de trabalho tem sido feito, e até alguns trabalhos muito interessantes, por exemplo, com a história eleitoral recente em França, e em Itália a mesma coisa, mas sobre o caso português não há muita informação. Agora sabemos que as táticas ou a forma como os líderes políticos se posicionam em termos de comunicação política, nomeadamente em espaço televisivo, depende muito do tipo de eleitorado para que se dirigem. E, portanto, se a estratégia partidária passa por... e aí poderíamos dar alguns exemplos, para facilitar essa explicação. Se passa, por exemplo, como é o caso do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos, por garantir que consegue passar uma imagem de maior moderação, procurando ir buscar um eleitorado agora ao centro, coisa que o PS não estava a fazer em eleições anteriores, mas procurar fazê-lo. Então este estilo mais moderado, mais paciente, como Pedro Nuno Santos tem revelado, com ponderação, tem ganhos certamente. Mas lá está, depende da estratégia. Já o típico eleitorado do Chega, ou aquele eleitorado a quem o Chega quer chegar, preferirá, e a estratégia é claramente outra, e a tática de André Ventura tem sido outro tipo de atitude, muito mais reivindicativa, com muito mais barulho, com muito mais interrupções dos próprios debates, e portanto a tática não é necessariamente, e a expressão é mesmo esta, é a tática política em contexto mediático, não é necessariamente igual para todos os candidatos. Vai depender sempre do tipo de eleitorado a que se dirigem e da estratégia que o partido, do ponto de vista da comunicação política, quer prosseguir. E aí estamos a assistir a algumas diferenças muito, muito significativas entre os diferentes partidos. É curioso, já agora também esta nota, é curioso e aguardamos todos, imagino eu com alguma curiosidade, o debate entre os dois principais candidatos, porque se estão a posicionar num espectro político muito semelhante, do ponto de vista do grande centro, um grande centro que tem sido esmagado do ponto de vista eleitoral por uma direita nova, com novos partidos à direita, mas um grande centro que ainda persiste, no caso português, procurando combater esta ideia de polarização, e portanto vai ser difícil de ambos os partidos conquistarem o mesmo espectro eleitoral, e portanto a atitude, o estilo, a tática vai ser particularmente importante. E será isso igualmente importante que ambos se distanciem daquilo que foram as polémicas, e que estão a ser as polémicas neste momento, que alimentam um pouco
o comentário relativamente às situações pessoais que cada um está a enfrentar. Há nesse esforço dos dois principais partidos em disputar o centro o risco de deixar, portanto, os flancos mais à sua esquerda ou mais à sua direita de alguma forma desprotegidos. Há sempre esse risco. O problema, o grande desafio dos partidos, que numa lógica clássica na ciência política ocupavam esse lugar, até designados de catch-all, que tinham esta dinâmica de aproveitar uma preponderância de um número significativo do eleitorado posicionado num grande centro. Isso está a mudar, é verdade, mas também está a mudar num sentido de que estes partidos terão que fazer face às novidades, e é a melhor forma já não são novidades no caso português, mas de alguma forma ainda às novidades face a esse olhar mais clássico, que são os partidos que vão surgindo tanto à esquerda do PS quanto à direita do PSD. E, portanto, o deixar não cuidado estes flancos é um risco. Já no debate com o candidato, com o Luís Montenegro, se percebe que há uma tentativa de manter algum equilíbrio entre o eleitorado do centro. Exatamente, pôr um pezinho mais à direita. E pôr um pezinho mais à direita, porque tem consciência de que há aí um eleitorado importante. Pedro Nuno Santos teria uma vantagem, não precisa desse pezinho, porque tem uma imagem e uma história que pode ajudar a ir buscar um eleitorado à esquerda. Ou seja, eu diria quase Pedro Nuno Santos calado tem a capacidade de ir buscar esse eleitorado à esquerda ao falar, e portanto a tática que está a usar é procurar moderar-se indo buscar o eleitorado ao centro. É um equilíbrio muito difícil. Eu diria que há aqui uma característica ainda também importante, é que o principal eleitor, o principal partido, sendo a abstenção, sobre esse nós não sabemos o que são as escolhas e onde é que se posiciona. E, portanto, esse é o grande desafio neste momento, e é o facto de termos como dizia no início, este eleitorado desafeto e descontente com o facto de ser chamado, mais uma vez, 3 vezes seguidas a um ato eleitoral, preferindo, sabemos nós, em Portugal, havendo em Portugal uma preferência pela estabilidade e pela quantidade governativa. Isto também afasta o eleitorado, e, portanto, estamos perante um conjunto de dilemas e novidades que vão traduzir-se em algumas surpresas eleitorais na noite das eleições. Portanto, um quadro bastante mais incerto que tolera, de facto, essas surpresas. Professor Filipe Teles, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer ter conversado consigo. Muito obrigado. Anunciar num podcast de alcance nacional este regresso pode ser um risco, mas é um risco calculado. O Tavares é um restaurante de Lisboa que está encerrado há 6 anos, mas até por ter sido até alguns anos o mais antigo restaurante do país em funcionamento, é um ícone nacional. Foi inaugurado em 1786, recorde-se. Com a sua reabertura anunciada para 2027, o Tavares Rico, como também é conhecido, promete recuperar o seu velho esplendor para atrair a elite lisboeta e não só. Conta para esse efeito com uma promessa: não será mais um restaurante de fine dining. Para lá do luxo, será um sítio para se comer com tradição. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcast.